Tema: Brasil, dá regência ao segundo reinado. Assunto: o fim da escravidão no Brasil. Período: Idade Contemporânea. Embora os escravizados tenham se rebelado contra seus proprietários, promovido fugas e organizado revoltas durante toda a escravatura, o fim da escravidão no Brasil não foi um processo livre de contradições. Após obter a liberdade, os ex-escravos não foram integrados à sociedade. Muitos continuaram a ter laços de dependência com seus ex-senhores, sofrendo todas as formas de preconceito. Eram obrigados a aceitar os trabalhos mais pesados e pior remunerados. Entender o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil passa por compreender as pressões contra o tráfico intercontinental de escravos por parte da Inglaterra, cujos interesses com relação à sua extinção estiveram presentes aqui desde a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. Quando da proclamação da independência do Brasil, a Inglaterra, ao mesmo tempo em que mediou seu reconhecimento, tomou uma série de medidas restritivas quanto ao tráfico de escravos. Mas, certamente, suas motivações para defender o fim do tráfico e da escravidão não se deviam apenas à pressão da opinião pública inglesa ou a razões humanitárias. Havia os interesses econômicos, mencionados nos próprios documentos oficiais do governo britânico. Dentre eles a concorrência do açúcar brasileiro com o produzido nas Antilhas. Domínios coloniais ingleses. Já que no início do século XIX, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos para suas colônias, e essa proibição levou a uma redução da mão de obra e, consequentemente, ao encarecimento do açúcar produzido por lá. O açúcar brasileiro ainda usava a mão de obra escrava, e, dessa forma, teria preços mais baixos prejudicando as colônias inglesas. Além disso, o governo inglês estava interessado em que os colonos revertessem os recursos que eram aplicados na compra de escravizados para a aquisição de produtos industrializados ingleses, e para a formação de um mercado consumidor interno que garantisse isso, não era possível a manutenção da mão de obra escrava. A Inglaterra interferiu de todas as maneiras para extinguir o tráfico de escravos para o Brasil. Vejamos. Em 1826, o Brasil assinou uma convenção cujo artigo 1º definia um prazo de 3 anos para extinguir o tráfico nacional, que passaria a ser considerado pirataria após esse período. A convenção não foi cumprida, e não só o tráfico continuou, como aumentou com a expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba. Em 1831, foi aprovada a Lei Feijó que proibia o tráfico, mas as autoridades fizeram vistas grossas, e, apesar da proibição, os escravizados continuaram a chegar ao Brasil em grande quantidade. Em 1842, o Brasil não renovou os tratados comerciais com os ingleses. Em 1844, foi decretada a Tarifa Alves Branco que aumentava os impostos sobre as importações, e, em 1845, como retaliação, o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen, uma lei que autorizava a marinha inglesa a prender os navios negreiros, em qualquer parte dos oceanos, inclusive em águas brasileiras, e a levar os responsáveis aos tribunais da Inglaterra. O Bill Aberdeen foi considerado uma violação da soberania nacional e provocou violentas reações nos meios políticos brasileiros. Mas os ingleses ignoraram e reforçaram a fiscalização, apreendendo cerca de 90 navios negreiros entre 1849 e 1851. Em 1850, cedendo às pressões inglesas,
foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Com a proibição do tráfico internacional, os cafeicultores e outros fazendeiros tiveram que recorrer ao tráfico interno. Lavouras do Nordeste e extremo sul do país vendiam escravos para as lavouras do Centro-Sul, transformadas na principal região escravista do Brasil. Esse tráfico interno continuou significativo até 1870, quando começou a declinar. Depois disso, os capitais que antes eram usados na compra de escravos foram sendo progressivamente deslocados para o desenvolvimento de indústrias, ferrovias, telégrafos e navegação. A partir de 1860, o movimento abolicionista ganhou força no país, principalmente depois da Guerra do Paraguai, quando milhares de escravizados combateram pelo Brasil. A grande influência dos fazendeiros na Câmara, no Senado e no governo, entretanto, decidiu os rumos da abolição brasileira: lenta, gradual e segura, ou seja, sem riscos para os privilégios das elites. Acompanhe, a seguir, os passos da legislação abolicionista no Brasil. Lei do Ventre Livre, Lei Rio Branco, 1871, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir dessa data. As crianças livres ficariam com suas mães até os 8 anos de idade. Depois disso, os senhores poderiam receber uma indenização do Estado ou exigir que os libertos trabalhassem para eles até completarem 21 anos. Lei dos Sexagenários, Lei Saraiva-Cotegipe, 1885. Libertava os escravos com mais de 60 anos, e os obrigava, a título de indenização, a trabalhar para seus antigos donos por 3 anos. Depois da lei aprovada, os proprietários, que inicialmente foram contra ela, perceberam suas vantagens para os negócios, já que a expectativa média de vida de um escravo não chegava aos 40 anos, e os poucos que atingiam os 60 anos eram praticamente improdutivos, tornando-se um peso para seus senhores. Lei Áurea. A intensificação da campanha abolicionista e o crescimento das fugas de escravos fizeram com que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que substituía provisoriamente o pai, Dom Pedro II, no governo, assinasse a lei que abolia a escravidão no Brasil. Uma mera formalidade, porque os ex-escravos não receberam nenhum tipo de indenização ou auxílio para recomeçar a vida longe do cativeiro, e boa parte deles se viu obrigada a continuar trabalhando para seus ex-senhores, em uma situação de dependência semelhante à da escravidão. Dessa forma, a produção agrícola brasileira seguiu como sempre foi. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e depois dela os libertos foram esquecidos e abandonados à própria sorte. Veja o que diz a historiadora Emília Viotti da Costa sobre isso. Com exceção de algumas poucas vozes, ninguém parecia pensar que era sua responsabilidade contribuir de alguma maneira para facilitar a transição do escravo para o cidadão. Até mesmo os abolicionistas pareciam ter dado por concluída sua missão. A maioria tinha estado mais preocupada em libertar os brancos do fardo da escravidão do que estender aos negros os direitos da cidadania. Poucos foram os abolicionistas que continuaram a afirmar que a tarefa deles ainda estava incompleta. A Lei de Terras, aprovada em 1850, apenas 15 dias depois da proibição do tráfico de escravos para o Brasil, tinha como objetivo garantir a substituição do trabalho escravo para a grande lavoura cafeeira. A lei determinava que a propriedade de terras devolutas deveria se dar através da compra e a posse por meio da ocupação de terrenos vagos ficava proibida. As chamadas terras devolutas eram aquelas devolvidas à coroa portuguesa. No período colonial,
O termo era usado para as terras cujo sesmeiro, aquele que recebeu uma sesmaria, ou seja, terreno cedido pela coroa, não cumpria as condições impostas no ato de doação. Com o tempo, esse termo passou a significar terras vagas, isto é, terras que não estão sendo utilizadas e que pertencem ao governo. Com a lei de terras, a possibilidade dos futuros imigrantes se tornarem proprietários caiu muito, porque o preço das terras era relativamente alto, o que afastava poceiros e imigrantes pobres. Para dificultar ainda mais, os estrangeiros que tivessem suas passagens financiadas só poderiam adquirir terras após 3 anos de estadia no Brasil. Fique de olho na diferença entre poceiros e grileiros. Poceiros são agricultores que, juntamente com a família, ocupam legalmente pequenas áreas de terras devolutas ou improdutivas. O termo poceiro vem da palavra posse. Grileiros são pessoas que falsificam os documentos de uma determinada área, geralmente uma grande extensão de terras, e através dessa falsificação se tornam ilegalmente proprietários destas terras. O termo grilagem vem do fato de que os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos, e, com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida. Na segunda metade do século XIX, países europeus passavam por graves dificuldades econômicas. Uma das saídas encontradas pelos governos desses países para minimizar as tensões sociais decorrentes da situação foi promover a imigração da população empobrecida para a América. Dessa forma, quase 4 milhões de pessoas vieram para o Brasil, com o sonho de conseguir um bom trabalho, cultivar o próprio pedaço de terra e assegurar aos filhos um bom futuro. Setores das elites brasileiras incentivaram a imigração europeia influenciados pelas ideias racistas que circulavam na Europa. De acordo com elas, os brancos eram superiores, e, por isso, a Europa atingira um grande progresso. Consequentemente, com a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, haveria um branqueamento do país, que poderia finalmente se desenvolver. Fique de olho na diferença entre migração, emigração e imigração. Migração é o processo de entrada e saída de um país para outro ou de uma região para outra. Emigração é a ação de emigrar, de deixar provisória, ou permanentemente, um país para residir em outro. Imigração é o ato de imigrar, de entrar provisória, ou permanentemente, num país estrangeiro para residir ou trabalhar. Os imigrantes europeus foram submetidos a 2 sistemas ao chegarem em terras brasileiras. O primeiro foi o sistema de parceria, entre 1846 e 1847, no qual o fazendeiro pagava as passagens dos imigrantes e os contratava, cedendo-lhes uma colônia, ou seja, um lote de terra para o cultivo de café. Também assumia as despesas de manutenção da família dos trabalhadores até a primeira colheita, quando o colono entregava ao proprietário o equivalente à metade da produção, mais o correspondente a 6% de juros sobre as dívidas contraídas desde a viagem. Logo, o sistema mostraria suas limitações e a dificuldade dos cafeicultores, acostumados à ordem escravocrata, em lidar com a mão de obra livre. Os fazendeiros reservavam para si os melhores lotes de terra, que eram cultivados pelos escravizados, e deixava para os imigrantes os cafeeiros improdutivos. Com isso, os imigrantes ficavam permanentemente endividados, já que eram obrigados a comprar mantimentos a preços extremamente altos no armazém da própria fazenda, local onde tinham crédito. Descontentes, os colonos promoveram revoltas e, gradualmente, as colônias foram desagregadas e o sistema de parceria chegou ao fim. Entretanto,
O movimento abolicionista e a expansão das vendas do café no mercado internacional tornou o problema da mão de obra nas lavouras ainda maior para os cafeicultores, colocando a necessidade de realizar novos esforços para atrair imigrantes ao Brasil. Em 1871, começa um novo sistema, o sistema de colonato, que ficou conhecido como imigração subvencionada, porque as passagens eram pagas pelo governo, que também ficava responsável por divulgar a imigração na Europa. Nas fazendas, os imigrantes passaram a receber um salário, podiam cultivar alimentos e vender o excedente da sua produção.